Salve Maria, irmãos católicos, bom dia. Hoje, um dia muito especial, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus e dia também que nós damos início nos nossos grupos dos devotos de Santa Teresinha, grupos dos arautos em sua casa, Jesus Menino, Filhos de Lucília. Todos esses grupos que funcionam bem no WhatsApp. Este mês agora, mês do Rosário, nós vamos dar início às nossas costumeiras meditações diárias, que são fornecidas pela manhã para todos os membros destes grupos citados. Este mês, mês do Rosário, vamos dedicar todas essas meditações ao Rosário. E os senhores podem vir a falar, mas nós já meditamos tanto sobre os mistérios do Rosário, nós rezamos diariamente o terço. O que tem mais para ser meditado sobre o Rosário? Aí os senhores se enganam, tem muita coisa ainda que nós não vimos, que nós não meditamos a respeito do Rosário. E é sobre isso que nós vamos falar durante todo o mês. Este será o nosso assunto corrente. Hoje vamos nos prender ao dia especial que é a inauguração do mês e a festa de Santa Teresinha. Então, os senhores vão comigo? Vamos caminhar neste vídeo? Vamos juntos! Oração a Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário, na qual a recitação da Ave Maria se junta à profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus, vosso Filho e nosso Redentor. São Domingos, apóstolo do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção na recitação do terço, para que, por meio desta devoção a Maria, cheguemos mais depressa a Jesus. E como na Batalha de Lepanto, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida por seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia, os 15 mistérios do Rosário são o exercício mais oportuno dos nossos tempos. Costuma dizer-se vulgarmente, para grandes males, grandes remédios. Qual foi o meio que Deus empregou para pôr termo no século 13º às desgraças? Não foi outro senão o Rosário. Entrou nisso como fiadora a grande Mãe de Deus com a sua palavra dada a São Domingos, e os fatos corresponderam completamente às promessas. O Papa Paulo III escrevia ao mestre-geral da Ordem dos Pregadores: foi por meio do Rosário que São Domingos aplacou a ira de Deus sobre a França e sobre a Itália. E em 1812, as Cortes de Espanha solenemente declararam que Domingos de Gusmão não opôs aos hereges outras armas senão a oração, a ciência e a instrução. Portanto, em tempos tão desgraçados como os nossos, não há medicina mais oportuna nem mais eficaz do que aquela que nos subministrou a mesma sede da sabedoria, que é o auxílio dos cristãos. Se depois de tantas súplicas, comunhões e rosários, escreve um piedoso autor, se não alcançam as graças de Deus, isso procede de não se meditarem os mistérios. Com estas palavras, nesse primeiro dia de meditação, nós daremos abertura ao mês do Rosário. Que todos recebam graças e graças em abundância. Agora vamos para o testemunho. Vamos falar sobre a experiência que eu tive com Santa Teresinha. Não é novidade para muitos, mas se for, não se assustem, que eu, dos 13 anos aos 24 anos, eu congreguei numa igreja evangélica. Eu fiz parte de uma igreja evangélica, portanto, não era católica. A minha fé não era a fé católica durante esses anos. E
Por que voltei para a Igreja Católica? Porque quando eu fui me casar, o meu marido não consentiu em se casar na Igreja Evangélica. Então, eu cedi e fui me casar na Igreja Católica. E é uma longa história, graças ao sacerdote da igreja onde nós nos apresentamos para marcar o nosso casamento, graças a esse sacerdote, ele foi conversar comigo e foi me convencer. E ele disse: se casando, onde você pretende criar seus filhos? Você pretende ir para uma igreja, seu marido para outra? Quando seu primeiro filho nascer, o segundo, quando você tiver filhos, onde você vai educá-los? Você vai batizá-los imediatamente ou você vai deixar ele seguir e quando ele quiser, ele se batiza, se converte e se batiza na sua igreja? Foi o primeiro estalo. Não, assim que meu filho nascer, eu quero batizá-lo na igreja católica. É porque só a igreja católica batiza a criança assim que ela nasce. Porque as igrejas evangélicas, elas só apresentam a criança. E depois elas aguardam o desejo do já adulto, né? A manifestação dessa pessoa, se vai batizar ou não. Então, quer dizer, em poucas palavras, as igrejas evangélicas não batizam a criança quando nasce. Ponto. Já foi um ponto. E vários assuntos que eu não vou entrar nesse detalhe, porque hoje o que eu quero contar para os senhores é a experiência com Santa Teresinha. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas eu prometo aos senhores que eu vou voltar nesse assunto, talvez quando o mês for sobre o matrimônio ou alguma coisa assim, eu prometo voltar nesse assunto para os senhores. Uma vez que eu abri o meu coração, digamos assim, para contar a minha vida, a minha história nesses vídeos, nesse canal do YouTube. Se os senhores se interessarem, acompanhem. Não é uma história bonita, não. É uma história que vai mostrar para os senhores que se aconteceu comigo assim, com os senhores que são melhores do que eu, vai acontecer muito mais. É o desejo que eu tenho para os senhores. A experiência do céu, dos santos, a amizade com os santos e a amizade com Nosso Senhor e Nossa Senhora, eu desejo que seja bem maior do que a minha é com eles. Apesar que a minha, eu peço a eles que seja tanto quanto caiba no meu pequeno dedal, como dizia de Santa Teresinha. O meu dedalzinho aqui, que ele, quando venha a comparecer no céu, que ele esteja cheio. Cheio de graças, cheio de favores, cheios de misericórdia, cheio de misericórdia. Então, me casei, mas continuava com a cabeça evangélica, protestante. Eu não fazia nome do Pai, eu não rezava Ave Maria, eu ia na igreja, eu tinha medo das imagens que tinham nas igrejas, porque na minha cabeça eram demônios escondidos atrás daquelas imagens, então eu tinha muito medo. Mas, aos poucos, as coisas foram se abrindo. Começaram a se abrir quando o meu filho mais velho, ele esteve doente, muito doente, uma semana com uma pneumonia que não melhorava, internado no hospital, e um dia, num desespero, eu apelei para Nossa Senhora. Eu disse assim: Maria, a senhora é mãe, a senhora foi mãe, me ajuda, olha meu filho, me ajuda aqui. E eu falei isso, eram umas 4 horas da manhã, assim, da madrugada, e aí o sol ainda não tinha entrado no quarto onde estava o meu filho, eu estava do lado dele, assim, e aí o sol foi surgindo, 4h30, 5 horas, né, da manhã, o sol foi surgindo e foi dando aquela claridade em cima do meu filho, assim, e eu senti que Nossa Senhora estava me falando alguma coisa, que Maria estava falando algo comigo nesta luz que estava entrando no quarto. Eu não sabia rezar Ave Maria, não sabia mais, porque quando criança a minha família era católica, eu até aprendi, mas com os anos eu esqueci. E eu não sabia rezar Ave Maria naquele momento. Mas aí eu meio que tentei rezar e ficou errado, mas ficou meio assim. Mas eu abri meu coração
para Maria naquele momento. Eu acredito que quando a gente abre o coração para Nossa Senhora, ela faz o que ela fez nas bodas de Caná. Eles não têm vinho. Meu filho, eles não têm vinho. Dá a eles o vinho. O que é o vinho espiritual para nós? São os santos, são os sacramentos, é a igreja. A igreja é o vinho que nosso Senhor deixou na terra para nós, para nos sustentar. E nela ele se deu em corpo, sangue, alma e divindade para todos nós, não é isso? Então, passou anos depois dessa experiência, e um dia eu já estava participando de encontro de casais na igreja e tinha lá alguns amigos, né, pessoal dos casais que faziam parte desse encontro de casais. E uma amiga minha, a Vanilda, se você um dia ouvir esse vídeo, é de você que eu estou falando, Vanilda. A minha gratidão a você. Essa minha amiga ligou para mim um dia e disse assim: Miriam, amanhã é dia de Santa Terezinha e eu tô indo na capela de Santa Terezinha, vamos comigo? Era um bairro longe. Aí eu disse assim: Santa Terezinha, que santa é essa? Ah, é uma santa das flores. Inclusive eu vou comprar um buquê de rosas para levar para ela. Vamos lá, Miriam, comigo? Eu disse assim: vou. Então, você vai comprar um buquê de rosa? Tem que levar a rosa para essa santa? Então, compra um buquê para mim também. Tá bem. Aí combinamos que nós morávamos na mesma rua, só que era uma grande avenida. Ela morava no início desta avenida e eu morava quase no final desta avenida. Eu tinha que pegar o ônibus, ela também tinha que pegar o ônibus, numa época que ainda não tínhamos celular. Então, combinamos assim. Eu iria pegar a hora que eu entrasse, a hora que eu saísse de casa para pegar o ônibus, eu ligaria para ela avisando que eu já ia para o ponto do ônibus para pegar esse ônibus. E aí ela já iria para o ponto do ônibus e pegaria o mesmo ônibus onde eu estaria, no caso. Fomos para a igreja. Quando chegamos na capela de Santa Terezinha, a capela estava abarrotada de gente. E eu arrumei um cantinho para me sentar assim na beirada do banco, assim. E o bispo começou a cerimônia. Antes da missa, ele deu a bênção das rosas. E na hora da bênção das rosas, todo mundo tinha que levantar as rosas, mas eu fiquei sentada e com o buquê que era o meu, no colo, porque se eu levantasse, não tinha espaço, tão lotada estava a capela de pessoas. No que eu fiquei sentada, a mulher que estava em pé no corredor assim do meu lado, ela estava com uma rosa. E ela levantou a rosa dela para ser abençoada. Quando ela levantou, na hora da bênção, a rosa quebrou no cabinho, bem na ponta, lá pertinho da rosa mesmo. E caiu no meu colo, no meio das minhas. Só que as minhas eram vermelhas e a dela era amarela. Então eu vi aquela rosa grande caindo no meio das minhas e todo mundo que estava na igreja começou a olhar para mim, como se diz, ela recebeu uma graça de Santa Terezinha, coisa que eu nem sabia que tinha nada relacionado com as rosas. Ela recebeu uma graça porque, vejam, ela caiu a rosa no colo dela. E na hora dessa bênção das rosas, eu estava pedindo, né, pedindo a Santa Terezinha uma casa, porque nós estávamos com um problema, já tinha muitos anos, desde que eu me casei, que nós morávamos num apartamento e eu tinha muito desejo de sair daquele apartamento, de sair da situação que eu vivia nesse apartamento. E nunca que estava dando certo. Financeiramente nós não tínhamos condições de comprar uma casa e não conseguíamos fazer negócio nenhum, não conseguíamos. Então eu estava pedindo a Santa Terezinha uma casa, que eu queria uma casa. E aí a rosa caiu no meu colo. Todos sentiram que era uma graça. E aí todo mundo ficou feliz. Quando terminou a bênção, a senhora caiu Santa Terezinha foi tão delicada no quebrar essa rosa para jogar no meu colo, que a mulher não percebeu que a rosa dela tinha quebrado. E aí quando ela acabou a bênção, eu cutuquei a mulher e falei assim: olha, sua rosa quebrou e caiu no meu colo, eu te peço, eu estou aqui com um buquê, com 12, então a senhora pode pegar quantas a senhora quiser do meu buquê e dar essa para mim, porque ela caiu no meu colo.
e eu senti que tem alguma coisa a ver o fato dela ter caído no meu colo. E a mulher, de prontidão, ela pegou 2 rosas do meu buquê, ficou para ela e ficou feliz de ter me cedido a rosa dela, e eu fiquei com essa rosa. E aí a minha amiga, a Vanilda, começou a me falar: Miriam, o que você pediu para Santa Terezinha? Você conseguiu a graça. O sinal é a rosa que caiu no seu colo. Aí eu: ah, é? Então eu consegui a graça? Meu Deus, eu pedi uma casa. Santa Terezinha vai me dar uma casa. Tá, começou a missa e o bispo, Dom Décio, em Belo Horizonte, aconteceu essa história. Na capela de Santa Terezinha, no bairro Barroca. Quem é mineiro, quem é de Belo Horizonte vai saber onde aconteceu, do que se trata, que bispo é, etc. Quando o bispo começou a missa, na homilia, ele começou a contar que ele, mais velho, ele trabalhava, né, ele celebrava numa capela, numa igreja, onde na praça que tinha perto dessa igreja ficavam muitos jovens usando drogas. E eles, há 2 anos, ele vinha pedindo uma graça para Santa Terezinha, que era converter esses jovens, conseguir chegar perto desses jovens para fazer amizade com eles, porque ele, sendo mais velho, ele tinha essa dificuldade de chegar perto desses jovens. E ele falou, pediu essa graça, que 2 anos ele vinha pedindo esta graça para Santa Terezinha. E eu comecei a me sentir tão pequena, ele pedindo isso e eu pedindo casa. Eu comecei a sentir-me muito pequena. Quando acabou a missa, eu fui lá na sacristia e cheguei perto do bispo e disse assim: ah, sabe, aconteceu isso, essa rosa caiu no meu colo e todo mundo falou que eu recebi a graça que eu estava pedindo, mas quando começou a missa e o senhor foi falar dessa graça que o senhor está precisando, eu achei ela tão melhor, tão maior do que a minha. Eu estou entregando a rosa para o senhor. O senhor fica com essa rosa, que se é que essa rosa aí, a Santa Terezinha me deu a graça nessa rosa, eu passo ela para o senhor então. E ele ficou super feliz, ele me abraçou, ele me beijou, ele ficou super feliz de eu ter passado a rosa para ele. E fomos embora para casa. No ônibus de volta para casa, eu muito triste. Sabe aquele menino que dá o pirulito pro outro porque o outro tá com mais fome do que ele, mas aí fica com tristeza porque deu o pirulito pro outro? Eu tava muito triste porque eu tinha dado a minha rosa pro bispo. Não vou mentir pros senhores. E a Vanilda percebeu isso e começou a me xingar e falava assim, dentro do ônibus: pra que você deu? Pra ficar com essa cara de tristeza, de morte? Pra que você deu a rosa pro bispo? Você não precisava de ter dado. Aí agora vai ficar com essa cara de remorso, de arrependimento. Não fique assim. Pra que você deu? E eu voltei muito triste para casa. Fato é, uma semana depois, no acaso, nós vimos uma placa de vende-se de um lote vago, num bairro bom em Belo Horizonte, bairro Jardim Riacho das Pedras. Quem é de Belo Horizonte também sabe onde que eu estou falando. E aí nós vimos essa placa de vende-se e meu marido: nossa, mas o lote aqui é muito caro, vai ser muito caro. E nós fomos olhar o lote. O lote era exatamente o valor que nós tínhamos já reservados para a compra de um imóvel. Era o valor que nós tínhamos, nada mais, nada menos. Em uma semana nós entramos em contato com o dono, compramos esse lote, pagamos o lote e os documentos, os trâmites, eu sei que tudo que nós tínhamos limpou a nossa conta bancária, porque inclusive foi a conta de pagar o lote e pagar os documentos para passar o lote para o nosso nome. Então, uma semana depois nós já estávamos com o lote. E contando mais a miúdos, não contando a miúdos, 1 ano depois nossa casa estava pronta, com a graça de Santa Terezinha. E daí começou a minha devoção a Santa Terezinha. Por que eu estou contando isso para os senhores? Porque se no vinho, como no vinho em Caná, Nossa Senhora se preocupou com os filhos dela, como no vinho em Caná, Santa Terezinha também se preocupa com os amigos dela. Creiam, confiem,
E se gostaram da história, se inscrevam no canal, compartilhe com quem precisa de ouvir, de ter uma esperança, que tenha confiança em Santa Teresinha e Nossa Senhora, mas em Santa Teresinha no dia de hoje em particular, que confiem, ela é uma santa que ela não deixa ninguém sem a sua rosa. Confiem em Santa Teresinha. As palavras que eu tenho para os senhores. E permaneçam no canal, nesse canal, porque na minha simplicidade, senhores me perdoem, não sou treinada, não sou preparada para fazer esses vídeos, para gravar vídeos, mas na minha simplicidade eu vou contar para os senhores, gota a gota, como aconteceu a minha conversão verdadeira à Igreja Católica, a minha adesão verdadeira à Igreja Católica Apostólica Romana, aos santos e anjos, a Nossa Senhora e a Nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por terem ouvido. Aproveitem o dia de hoje. Peçam a Santa Teresinha as graças que os senhores têm necessidade de receber. E rezem, e façam uma oração a ela, conversem com ela. Ela é uma amiga, uma super amiga que nós temos no céu. E ela prometeu passar o céu dela fazendo bem a essa terra. Ela prometeu chuvas de rosas a todos aqueles que se lembrassem dela e que invocassem o nome dela. A todos os senhores, salve Maria, salve Teresinha. Uma chuva de rosas hoje, chuva de rosas durante todo o ano, durante toda a vida dos senhores. Se gostaram, deixem o like de vocês, façam parte desta família de almas, de devotos de Santa Teresinha, de praticantes das meditações diárias, do devocional católico diário. Estamos aqui juntos neste canal. Peço àqueles que não são inscritos que se inscrevam. E santo dia a todos, salve Maria, salve Teresinha.